Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados hoje pela palavra de Deus, a refletir sobre a paciência nas dificuldades. Quantas e quantas dificuldades passamos todos os dias de nossas vidas. E em todas elas é necessário que haja paciência para poder suportar tantas dificuldades. Vamos ver o que nos ensina Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues, até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, algumas palavras são importantes hoje para a nossa reflexão. O chamado de Jesus é para que sejamos pacientes nas dificuldades. A paciência parte da virtude da fortaleza. Se nós tivermos em nós o dom da fortaleza, de suportar tantas e tantas dificuldades, claro, nós teremos a paciência, porque a paciência parte da virtude da fortaleza. É preciso que tenhamos paciência conosco. Às vezes não temos paciência conosco. Com os outros, a importância de ter paciência com os outros e nas contrariedades da nossa vida. Se diante das contrariedades não tivermos paciência, nós perderemos o sentido, o rumo da nossa vida. Por isso a necessidade da paciência. O texto que nós ouvimos no Evangelho de hoje, faltando poucos dias para encerrar-se o ano litúrgico, relata-nos uma parte do discurso do Senhor em que ele se refere aos acontecimentos finais da história. Nesse longo discurso, misturam-se diversas questões relacionadas
entre si. Já ouvimos falar da destruição de Jerusalém, ocorrida 40 anos depois. Ouvimos falar do fim do mundo e também a vinda de Cristo em glória e majestade. Estes são os temas que nos rodeiam neste final de ano litúrgico. Jesus anuncia também as perseguições que a Igreja padecerá e as tribulações de seus discípulos. Costumamos dizer que a Igreja nasceu em meio às perseguições e vive até hoje sendo perseguida, mas sempre adiante. A Igreja não estaciona, a Igreja sempre caminha, independente das perseguições e tribulações. Esta é a passagem que o Evangelho da missa nos propõe e que termina com uma exortação do Senhor à paciência, à perseverança, apesar dos obstáculos que possam apresentar-se diante de nós. Pela vossa paciência salvareis as vossas almas. É preciso que, neste caminhar em que consiste a vida humana, saber que teremos de sofrer diversas provas. Muitas provas nós sofremos em nossa vida. Umas que vão nos parecer grandes, outras nem tanto. Mas de todas elas devemos sair fortalecidos. As provações, as dificuldades que passamos, servem para nos fortalecer, para sairmos melhores destas dificuldades que podemos chamar de crises, porque nós contamos com a ajuda da graça de nosso Deus. Existem perseguições ou provações que virão de fora, com ataques diretos ou velados, por parte dos que não compreendem a vocação cristã, nem sequer a vida cristã. Somos atacados por isto, por tentarmos viver uma vida cristã. Às vezes pode ser que outras surjam das próprias limitações da natureza humana, que não nos permitem alcançar um objetivo a não ser à custa de um empenho contínuo. Podem sobrevir dificuldades econômicas, dificuldades familiares, doenças, cansaço, desalento. Vejam quantas coisas podem acontecer conosco. A paciência é necessária para que perseveremos, para que estejamos alegres por cima de qualquer circunstância. Como aprender a sorrir mesmo nas dificuldades nos faz bem. É preciso que estejamos acima disto, porque nós temos Deus conosco. Como disse ontem, a grande alegria que nós temos é que o Senhor está no meio de nós. E isto faz com que nós consigamos superar. E isso só será possível, meus irmãos e irmãs, se tivermos o olhar voltado para o Cristo, que nos anima a seguir adiante, sem nos tirar a paz. As coisas que acontecem ao nosso redor não podem nos tirar a paz. Sabemos que em todas as circunstâncias a vitória é garantida, porque nós temos Deus conosco. Hoje, às vezes, podemos estar entristecidos, sem esperança diante de alguma situação da nossa vida, da nossa família, mas creia, porque aquele que crê sempre será vencedor, porque tem o Cristo consigo. Nós precisamos ter um ânimo sereno em nossas vidas. O desesperar-se diante das dificuldades tira de nós a serenidade. E quando perdemos a serenidade, corremos o risco de não
sobreviver às dificuldades e assim perecemos, sofremos, ficamos magoados. O normal será que tenhamos que exercer esta paciência, sobretudo nas coisas ordinárias ou extraordinárias, sabendo que muitas coisas podem acontecer conosco. Na sua vida, tem acontecido coisas difíceis? Você tem passado por tribulações, por dificuldades que exigem uma paciência além do normal em sua vida? Tenho certeza que sim, porque todos nós passamos por isto, porque nós somos humanos e quem nos rodeia também é humano, mas nós precisamos ter esta certeza de que a vitória pode ser nossa, porque o Senhor está conosco. Olha, a paciência é uma virtude bem diferente da mera passividade perante o sofrimento. Ser paciente não quer dizer que somos passivos durante o sofrimento, mas é que nós temos a virtude da fortaleza, como eu disse no início, e isto leva a aceitar serenamente a dor, as provas da vida, grandes ou pequenas, que nós vamos enfrentar. Tenhamos coragem e saibamos que o Senhor está conosco. Cada vez que nós estamos na missa ou em alguma coisa relacionada à igreja, nós dizemos assim: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. Repita isto para a sua vida: Ele está no meio de nós, e tenhamos coragem de enfrentar as tribulações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.